Tá bom. Travou, né? Ah, deu agora. Eu ia sair, mas voltou. Tá. Vocês estão ouvindo os meus vizinhos, porque daí eu vou fechar as portas. Me avisem, tá? Se vocês estiverem ouvindo muito alto, porque tá bem alto. Mas enfim, pessoal. Hoje a gente vai ver o último tópico que a gente separou do livro, Uma Questão de Princípio, que é uma coletânea de artigos também, vocês já notaram isso nessa altura. É um tópico que, na verdade, é uma resposta para um artigo do, acho que é Stephen Fish, onde ele fala... Infelizmente, eu só achei esse artigo em inglês, mas eu também não procurei muito, então talvez exista esse artigo em português. Mas é Working on the Chain Gang, Interpretation in the Law and in Literary Criticism, que é um artigo que está criticando diretamente aquela ideia do romance em cadeia do Dworkin, né? Que é o que a gente discutiu na semana passada. Então, o João vai apresentar nessa primeira parte esse artigo, e depois a gente vai ver a resposta do Dworkin. Tá? Eu não sei quem teve a oportunidade de ler os dois, ou se eu consigo ler o do Dworkin, mas talvez vai conseguir entender por que o Dworkin está falando o que ele está falando, porque ele nomeia o Fish claramente nesse artigo, né? Ele fala o Fish como cético, etc, etc, etc. Eu acho que menciona mais de uma vez, inclusive, porque é uma resposta àquele artigo. Então, quando o João aparecer, a gente vou mandar uma mensagem para ele. Eu acho que eu tinha mais um aviso, mas daí se eu lembrar eu falo para vocês depois. Esse artigo, gente, está disponível lá no cronograma, tá? Eu acho que eu não sei se eu cheguei a mandar ele no grupo, mas eu mandei o link no grupo. Então, não sei se vocês conseguiram abrir. A gente pode ir começando até para não demorar muito depois que o João voltar. Mas basicamente, nesse texto do Fish, ele trata daquelas duas questões que o Dworkin também trata lá no artigo dele. Acho que o João voltou. Ok. Tá, Gente... eu tava começando a introduzir o artigo, então pode começar. Ah, tá. Antes de qualquer coisa, boa tarde a todos e todas, e desculpa mesmo a demora, eu normalmente não costumo fazer isso. Para quem não sabe, eu acho que praticamente todo mundo, os meus pais, eles têm uma pousada aqui, é tipo uma pousada na roça, e de vez em quando dá uns problemas, assim, de encanamento, água, essas coisas, de casa velha, e aí eu tive que correr para dar uma ajudadinha, mas enfim. Eu acho que eu posso passar para a apresentação, porque, enfim, já se passaram 20 minutos. Eu vou fazer de uma forma um pouco diferente dessa vez. Como a Bárbara tinha falado, a gente primeiro vai apresentar a crítica que o Stanley Fish faz ao Dworkin. O Stanley Fish, ele é basicamente um acadêmico americano que trabalha em dois fronts. Ele trabalha tanto na crítica literária quanto como um jurista. Então, ele teve diálogos muito interessantes com o Dworkin a respeito dessa ideia de interpretação. E só elaborando um pouquinho mais sobre agora eu acho que uma curtíssima biografia é devida. Isso ajudou, inclusive, o Dworkin, alguns comentaristas dizem, a desenvolver melhor a visão dele sobre a interpretação que a gente vai ver em trabalhos posteriores, como no Império do Direito, como no Justiça para Ouriços, principalmente. Então, ele é um autor muito interessante, apesar de todo esse debate Fish-Dworkin ser consideravelmente pouco estudado. Bom, mas dito isso, eu vou fazer a apresentação com base num handout. Eu vou tentar expor ele aqui. Se começar a travar, aí eu vejo com a Bárbara, eu compartilho o texto com ela, ela faz a apresentação. Mas vamos tentar assim primeiro. Peraí, deixa eu ver se eu consigo expor só uma tela. Não sei como que eu... uma janela, uma guia, a tela inteira. Tá. Tá, dá sim. Só um minutinho. Deixa eu ver. Então, eu não sei se já apareceu. Não, tá aparecendo agora. Tá.
Quando aparecer, só me dá um aviso. Por Já enquanto tá apareceu, já. travado aqui. Ah, não. Deixa eu ver. Ah, tá. Ok. Tá muito ruim de ler. Eu dou algum zoom. O que que vocês Vai acham? ter que dar, porque tu usa no 100% e eu uso no 200 quase. Eu uso, na verdade, no 75, É que a tua tela é mas grande, né? Vamos. e sei lá, eu não consigo ficar só lendo um parágrafo assim, me dá, enfim. Apesar de ser mais recomendável, enfim. Agora dá para ver bem? Ou Sim, eu acho mais? que dá. Só. Sim, Dá acho para que dá fazer sim. mais também. Aí agora ficou bom. Ah, tá. Agora sim. Tá, se travar, só me dá um aviso, mas eu tô conseguindo ver vocês, então algum parâmetro eu tenho. Como a gente tinha dito, o texto que a gente vai apresentar, infelizmente eu não consegui, eu nem a Bárbara, a gente conseguiu achar uma versão em português e não teria, a gente não se programou a tempo, infelizmente, de traduzir ele, mas até seria bacana se não tiver, porque ele é um texto bem interessante. O texto é o Working on the Chain Gang, Interpretation in the Law and Literary Criticism, que é uma resposta do Stanley Fish ao texto do Working. Na época, esses textos eles foram publicados se não me engano, um simpósio sobre direito e literatura. Nessa época, o Dworkin publicou esse ensaio como Laws Interpretation, mas é basicamente o mesmo texto com algumas poucas alterações que a gente leu de como o direito se assemelha à literatura, né, que está numa questão de princípio. Eu coloquei em inglês aqui não porque eu sou pedante, mas é porque eu realmente não lembrava na hora como era em português, porque eu estava lendo no original. Mas eu vou primeiro expor o ponto principal do Fish, e depois eu vou elaborar um pouco sobre eles de forma um pouco. Travou, né? Eu vou ter que, acho que, pedir pra ele. Pra eu Travou um transmitir. pouquinho. Eu vou transmitir, porque eu tenho esse texto ainda. Então, peraí. Ah, tá. Estão conseguindo ver Travou. bem? Aqui deu uma travada na imagem de Travou. todo mundo. Travou tudo. É? Ah, tá. Tu Peraí, quer e que eu agora? compartilhe a tela e daí tu continua falando? Pode ser, Eu vou já vou abrir. te mandar o convite aqui. Esse texto Aliás, não tá no do grupo? tá. É verdade, eu estava no perfil do grupo, é só entrar lá. Eu Mais vou fácil abrir ainda. lá. Eu vou parar a apresentação aqui. Infelizmente, tu vai ter que me falar pra ir pra baixo e pra cima, mas daí. Tá, Deixa não, eu sem ver. problema. Não ficou um handout muito grande, ainda bem, eu acho. Ficou 3 pagininhas. Peraí que tá abrindo. O meu computador também não é muito. Eu vou dar o mesmo zoom porque eu sou cego. Justo. É aqui que tu tá, né? Isso. Tá. Deixa eu abrir o meu texto aqui também para acompanhar. Tá. Como eu falei, o ponto, passando agora para a moral da história desse texto, do Fish, é o seguinte, ele vai dizer que, em grande parte, o Dworkin está certo, ele estava certo em traçar essa analogia entre interpretação literária e interpretação jurídica, e isso porque, realmente, tanto, como o Dworkin mesmo já comentou nessa época, tanto a teoria da interpretação literária quanto a teoria da interpretação jurídica estavam muito divididas em um subjetivismo extremo e um objetivismo extremo. Mais especificamente, de um lado, para o Fish, você tinha aquelas pessoas que diziam que a interpretação que o juiz e outros oficiais, juristas no geral fazem, tem que ser uma interpretação estrita com base em algum cânone interpretativo, no caso o texto ou a intenção do legislador ou a voluntas legis, enfim. E no outro lado, isso no campo do direito, enquanto que na literatura você tinha essas pessoas que falavam que tudo que a gente tem que se ater num texto literário é o texto propriamente dito, que é o cânone interpretativo, e as intenções historicamente depreendíveis de um autor. Por outro lado, isso no campo da objetividade extrema. Do outro lado, você tinha um subjetivismo extremo, que era marcado tanto por uma, injustamente ou não, pela posição realista, que dizia que as decisões jurídicas eram nada mais, nada menos do que
seja a exteriorização, seja a racionalização de má fé ou não, das predisposições e desejos e crenças do aplicador do direito, seja ele quem for. E no campo literário, você tinha as pessoas que falavam que a interpretação é nada mais do que esse conjunto de crenças e predisposições implícitas e explícitas de um leitor, e que, no fim da história, vale tudo, de uma certa forma. Não existia qualquer grau de objetividade ou de, vamos dizer, de factividade a ser buscada na interpretação literária. Bom, esse é o ponto em que o Fish e o Dworkin estão de acordo. Qual que é o desacordo entre eles? De forma bem resumida, é que a visão do Dworkin sobre a interpretação, por mais que ele lute contra essa falsa dicotomia entre objetividade extrema e subjetividade extrema, ele acaba caindo não só para mas para esses dois extremos que ele procurava desafiar, segundo o Fish, ao menos. A gente pode debater depois sobre se o Fish tinha alguma razão nisso, porque é um texto denso, eu achei, mas muito interessante. Pode descer um pouco agora para essa primeira crítica? Aliás, não, desculpa, só pode subir um pouco. Isso. Tá. A primeira crítica que o Fish vai fazer ao Dworkin é dizer que esse experimento mental do romance em cadeia, do Dworkin, ele de fato é útil, mas só até certo ponto. Ele vai, mais especificamente, ele vai dizer que, embora a ideia de limitações ou constrangimentos, eu não sei como que ficou traduzido lá no texto do Dworkin, essa ideia de constraint, mas é basicamente essa ideia de essa limitação, esses limites interpretativos de um autor, eles realmente sempre estão presentes e ao mesmo tempo, realmente, sempre existe uma margem de criação, nunca é ou só por descobrimento ou pura criação de direito, mas o problema dessa hipótese da hipótese literária não, do experimento mental do romance em cadeia, é que ele implica que conforme a corrente ou essa cadeia de capítulos do romance em cadeia, conforme a quantidade de capítulos vai se estendendo, tanto mais vai diminuindo a liberdade criativa do autor. Por exemplo, o Dworkin, ele vai dizer, segundo o Fish pelo menos, que o primeiro autor, ele poderia basicamente colocar o que viesse na cabeça dele. Ele podia escrever, ele tinha uma liberdade criativa, ele não estava restrito pelas mesmas limitações que, por exemplo, o autor do capítulo 5, que é ou do capítulo, enfim, vocês pegaram um ponto. O problema com isso é que, pro Fish, isso não é uma hipótese, um retrato fiel de como acontece a interpretação, seja na literatura ou seja no direito. Mais especificamente, ele vai dizer que, justamente, que as limitações e as liberdades desse primeiro autor, que escreve o capítulo inaugural do Romance em Cadeia, eles têm a mesma qualidade, e essa é uma palavra-chave, embora isso não fique muito explícito no texto do Fish, elas têm a mesma qualidade, são o mesmo tipo de limitação e o mesmo tipo de liberdade que os autores do capítulo 6, que é o autor do capítulo 16, do autor do capítulo 160 de um livro enorme, e assim por diante. Isso fica bem explícito lá no primeiro parágrafo da página 204. Eu só quero recuperar bem brevemente um trecho dela, porque é bem interessante para capturar esse ponto. Só um minutinho. Estão conseguindo me ouvir bem, né? Sim. Tá. Deixa eu pegar aqui. Aqui. O ponto dele é basicamente o seguinte. Eu vou estar traduzindo simultaneamente, mas enfim. Ele vai dizer que vamos dizer, os romancistas, eles não leem diretamente das palavras não leem diretamente das palavras para uma decisão
sobre o ponto ou tema de um romance, mas eles estão sempre constrangidos, eles estão sempre limitados por um entendimento anterior compartilhado sobre os pontos e os temas possíveis que um romance pode ter, e que uma construção de um romance, a construção das palavras de um romance podem ter. O que ele quer dizer com isso? Que é errado dizer que o primeiro autor ele não está constrangido de nenhuma forma, porque ele sempre está inserido dentro. E isso é uma parte da teoria do Fish, que não está nesse artigo, mas é uma ideia de ele estar sempre inserido dentro de uma comunidade interpretativa. Quando eu escrevo um romance, por exemplo, mesmo que seja um romance experimental, um romance de vanguarda, eu estou constrangido por entendimentos anteriores à minha escrita sobre o que é um romance, sobre quais são os gêneros literários possíveis, os subgêneros de um romance, por exemplo, e esse não é um tipo diferente de limitação ao qual está sujeita só o escritor do capítulo número 1, ou o escritor da estrutura do romance em geral. É o mesmo tipo, é a mesma qualidade de limitação ou de liberdade que vai ter o do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 3000, enfim. Esse é o ponto central para ele. Eu acabei desistindo da ideia de ler a citação completa, porque eu acho que vai ficar meio arrastado. Então, mas é bem interessante para quem quiser ler esse trecho. Eu vou até disponibilizar esse handout depois, se quiserem, e dar uma elaborada melhor em cima dele, né? Porque ele está bem sequinho. Mas ele até vai conceder, logo em seguida, que essa ideia, ela até pode parecer contraintuitiva. Afinal de contas, parece realmente que o autor número 1 do Romance em Cadeia, ele é muito mais livre do que o autor número 3000, vamos dizer, de forma assim, um romance enorme, mas enfim. O exemplo que ele vai dar para justificar essa afirmação é o de um experimento mental de 3 romancistas em cadeia. E, lendo isso, eu achei que a gente podia trazer o exemplo de novo do Dom Casmurro, porque realmente se adaptava muito bem. Pensa em 3 romancistas em cadeia que vão fazer a atividade de continuar, de alguma forma, a escrita de Dom Casmurro. Eles têm que elaborar o próximo capítulo desse romance. O que eles vão se perguntar, primeiramente, é qual que é a direção que esse romance havia tomado no último capítulo e qual seria, portanto, a continuação apropriada para ele. Parece que a atividade deles vai estar mais já está limitada pelo que foi escrito antes disso. Mas considera uma situação em que esses 3 romancistas eles discordam sobre o próprio gênero literário de Dom Casmurro. E é por isso que eu peguei o exemplo do Dom Casmurro, porque isso aqui eu tirei do próprio Fish, mas se encaixa perfeitamente. Um vai dizer que Dom Casmurro é uma sátira social, que é uma sátira à burguesia de 1800. O romancista número 2 vai dizer, não, isso aqui obviamente, é uma comédia de costumes à la Oscar Wilde, na verdade. Não é uma sátira social. Se vocês forem escrever um capítulo de sátira social, vocês vão estar traindo o próprio ponto da obra. E o romancista número 3 vai dizer muito pelo contrário, que não é nada disso, que é um romance realista. Enfim, eu acho que vocês conseguiram pegar o ponto, que é se eles, apesar de a gente estar na ponta do livro, a gente está realmente escrevendo um novo capítulo do Dom Casmurro, parece que a gente tem a mesma liberdade, ao mesmo tempo os mesmos constrangimentos, as mesmas limitações do romance do Machado de Assis quando ele escreveu o primeiro capítulo. Ele vai até dizer, e esse é um ponto, sinceramente, eu acho meio fraco, mas a primeira vamos tratar da exposição, que ele vai dizer que se esse ponto do Dworkin sobre o romance em cadeia ele fosse verdadeiro, isto é, que conforme a corrente, a cadeia, fosse estendendo, mais limitado estaria a pessoa na ponta dessa cadeia, então, se isso fosse verdade, a gente seria capaz de resolver eu coloquei desacordo aqui, desculpa, é desacordo. A gente seria capaz de resolver esse desacordo interpretativo simplesmente apelando ao texto. Mas, como parece
o Fish pelo menos acha que parece ser claro, isso não parece funcionar aqui. Isso é um problema para a teoria do working. Pelo menos para o exemplo do romance em cadeia, né? Que é o coração desse artigo. Isso. Ele até vai elaborar mais um pouco sobre isso. Ele vai dizer que tanto o romancista 1, que falou sobre a sátira social, quanto o outro, que falou sobre a comédia de costumes, quanto o terceiro, que falou que é um romance realista, eles poderiam, inclusive, usar a mesma passagem de um texto, ou o mesmo conjunto de passagens, para justificar suas visões, e ainda assim a gente não teria qualquer tipo de acordo sobre, ok, a sua interpretação é melhor, ou não, essa interpretação é descabida. E isso parece mostrar, pro Fish, pelo menos, que esses romancistas em cadeia, eles são tão limitados e livres quanto seus antecessores e posteriores. Em que sentido ele está falando isso? Eu já elaborei sobre isso, mas é bom retomar. Eles são, então, limitados no sentido de que eles precisam continuar o romance em jeitos reconhecíveis para um romance, para essa comunidade interpretativa. Eu não posso colocar simplesmente lá um conjunto de símbolos que não se adequam ao romance, a não ser que esse seja o ponto do romance, mas é outro assunto. E eles são livres no mesmo sentido de que nenhuma quantidade de texto pode, por si só, determinar o próximo capítulo. Isto é, o texto por si só não é não importa o quão desenvolvido, em quantos capítulos, determinantes do próximo capítulo, pro Fish. E isso ele vai dizer que é o que o Dworkin sustentaria e que isso está equivocado. Se o Dworkin realmente sustenta isso, é uma outra questão que a gente pode debater e eu não tenho muita certeza, sinceramente. E uma ressalva importante que eu até tinha feito no início, só para concluir essa primeira sessão, é que quando o Fish fala de de igualdade de limitações e liberdades que são compartilhadas entre os romancistas em cadeias, ou seja, essa ideia de que o autor número 1 tem a mesma limitação e liberdade que o autor número 10.000, ele está falando de uma igualdade de tipo, uma igualdade de qualidade. Quer dizer que eles são constrangidos e livres da mesma forma. Um ponto que se pode levantar em cima disso, que o Fish não levanta, e quanto a uma diferença de grau? Isto é, eles são constrangidos e livres no mesmo sentido, no mesmo tipo de atividade interpretativa. Mas ainda assim parece ser possível dizer que a pessoa que inaugura o livro tem, no mínimo, um grau de liberdade e um grau de constrangimento que é muito diferente do autor que vai escrever o capítulo 16 do livro. Porque muito já foi escrito sobre ele, ainda que eles compartilhem esse mesmo tipo. E isso eu acho que é um ponto importante que o Fish deixa em aberto e que poderia ser questionado. Principalmente quando a gente pensa se o Dworkin estava falando de uma diferença de tipo, de liberdade entre o autor número 1 e o autor número 10.000, ou se ele estava falando de uma diferença de grau. Bom, mas passado isso, eu vou falar agora um pouco sobre a segunda crítica, que é basicamente o ponto principal do Fish, eu diria, que é a ideia de que o Dworkin, ele procura realmente superar essa falsa dicotomia de subjetividade e objetividade, igual a gente tinha falado no início, mas ele acaba cometendo ambos esses pecados para o Fish. Isso por quê? Porque o Dworkin apostaria na ideia de que a liberdade do primeiro romancista seria igual àquela do juiz que profere uma decisão tão somente com base nas suas preferências pessoais e desejos, ou seja, seria uma liberdade quase que restrita, enquanto que os romancistas dos próximos capítulos, eles já seriam vinculados pela história prévia, de uma forma que só seria possível que eles fossem vinculados se essa história prévia fosse autoevidente, se a forma e a significância dessa história fossem autoevidentes, por assim dizer. Ou seja, como se elas fossem uma espécie de fato bruto autoevidente, de certa forma. E esse ponto a gente já vai retornar para ele, mas antes o Fish ele vai fazer uma certa digressão, ainda que importante, sobre o romance em cadeia de novo, e ele vai dizer, basicamente, que a força desse argumento para o Dworkin depende da possibilidade
de que um juiz ele caminhe para uma direção nova e dele mesmo. Isso é uma tradução muito ruim, basicamente, de strike out a new direction of his own. Basicamente, eu vou pegar a ideia do working, como é aquela que a gente discutiu na semana passada, de que o juiz, ele está constrangido, embora ainda exista uma liberdade interpretativa, pelo que foi feito antes dele, de forma que ele não pode simplesmente tomar uma direção que ele acha melhor, simplesmente porque, para ele, é mais agradável ignorar a história anterior e o ponto da prática jurídica. É basicamente isso que está em jogo aqui. Qual que é o problema disso para o Fish? Ele vai dizer que não existe espaço para essa ideia de tomar uma nova direção dentro do próprio papel judicial, embora a gente possa pensar isso para além do papel judicial. Por quê? Porque se a gente está falando de tomar um novo caminho, uma nova direção, por exemplo, para pegar o exemplo literário se eu escrevo que um mocinho estava indo para casa e no próximo capítulo tem um ataque de dragões a uma aldeia num romance policial. Eu vou estar tomando uma direção própria que não tem nada a ver com o que foi feito anteriormente, com a história prévia, e que não se adequa ao ponto da prática, mas isso para o Fish acaba sendo um movimento muito rápido do working. Por quê? Esse é um ponto meio complexo e ele desenvolve ao longo das páginas, mas o coração desse argumento dele contra o do working é que, se a gente está falando de tomar uma nova direção, isso quer dizer duas coisas. Ou quer dizer que a pessoa ele já não está engajado na prática judicial, de forma que ele não está realmente tomando uma nova direção, mas está engajado em outra prática. Por exemplo, ele está, não sei, ele está exercendo ele está dentro de uma prática vamos dizer, de filosofia moral, qualquer coisa assim, apesar da aparência externa ser de prática judicial. Ou, se ele ainda está dentro da prática judicial, ele não está tomando uma nova direção. Ele está, sim, pelo menos ele consegue... eu vou retomar um ponto, desculpa. Esse é um assunto meio confuso mesmo. Se ele está ainda dentro da prática, isso quer dizer que ele não está dentro de uma nova direção, mas sim que ele está pegando uma interpretação, por mais implausível que ela seja, se ele consegue conferir razões para isso, como é típico da prática judicial, ele ainda está engajado dentro dessa prática, ele ainda está dentro desse jogo, por mais implausível que essa interpretação seja, por mais que ela possa ser criticada, a gente continua dentro da prática judicial, ou, em outras palavras, dentro da prática desse romance em cadeia. Continua sendo um capítulo possível para esse romance em cadeia da prática jurídica, em outras palavras. De novo, aqui vale, eu estou tomando aqui mais um tom expositivo, mas se essa argumentação do Fish faz algum sentido para vocês, é outra questão, eu acho que não, mas tá. Mas, enfim. O ponto para ele, como eu já tinha falado, é que ao longo do texto do Dworkin, por mais que ele procure combater essa falsa dicotomia entre objetivismo e subjetivismo, ele, em vários trechos, ele vai se apoiar nessas ideias para sustentar o argumento dele. Um outro momento em que ele faz isso é quando ele fala dessa ideia entre história descoberta e história inventada. Isso é lá quando ele estava falando, por exemplo, que a decisão judicial ela tem que se basear na história do que ocorreu antes dele, e essa história é a história da prática judicial de fato. Não pode ser uma prática inventada por ele. É aquele mesmo ponto que ele vai fazer sobre o romance da Agatha Christie. Se eu quero dizer que a Agatha Christie, os romances da Agatha Christie, na verdade, são ensaios filosóficos sobre a morte, parece que eu vou ter que deixar tanta coisa de fora e me focar em pouquíssimas passagens que eu, na verdade, estou falando de outra obra. Eu não estou mais falando dos romances da Agatha Christie. E essa, basicamente, é a ideia por trás de história descoberta e história inventada. O problema disso pro Fish é, como já deve estar claro esse ponto, que essa distinção entre história descoberta e história inventada no direito,
ela, na verdade, é só uma distinção entre interpretação convincente e uma interpretação que apenas falhou em convencer. Isso porque a história, para ele, ela é sempre um ato de, vamos dizer, nesse ato de descobrir a história sempre existe criação. É basicamente o ponto central dele nisso. Ele até ele conclui essa seção do artigo dele dizendo que a visão do Dworkin sobre a interpretação, ela se sustenta em duas assunções ou duas premissas que são equivocadas e que se reforçam mutuamente. A primeira é justamente como eu tinha falado logo no inicinho dessa sessão, de que a história para o Dworkin, ela seria uma forma de cadeia de decisões, isso a gente está falando da história jurídica, só para deixar claro, de uma cadeia de decisões que tem algum status de fato bruto, ou seja, é algo de alguma forma evidente por si só e que pode ser identificável pelo juiz, por mais que seja um trabalho hercúleo, né? E a segunda premissa equivocada para o Fish é que o comportamento arbitrário, ou seja, partir para uma direção nova no romance, em relação a esses fatos brutos, ou seja, os capítulos anteriores do livro, seria algo possível de se fazer, é uma possibilidade institucional no direito, e que é uma possibilidade institucional que é frequentemente posta em xeque por esses constrangimentos autoimpostos do texto. E eu adicionaria ainda do texto, desculpa, me perdi um pouco no ponto. Seriam esses limites factuais dos capítulos anteriores. Eles seriam, vamos dizer, parte dos limites interpretativos do escritor do romance em cadeia ou do juiz, quando a gente está falando da prática jurídica anterior. Né? Em seguida, ele vai fazer uma certa digressão que eu não vou elaborar muito aqui, porque, enfim, eu acho que não nos interessa tanto, é que vocês devem lembrar que no texto do Dworkin, ele, como eu já tinha falado, ele vai dizer que uma interpretação dos romances da Agatha Christie, que coloquem eles como ensaios filosóficos sobre a morte, não como romances policiais, eles seriam equivocados, seria uma interpretação que deixa de fora muito material e que altera a obra literária para se encaixar a essa interpretação heterodoxa, para dizer o mínimo. O Fish, ele vai, basicamente, durante essas 3 páginas, colocar que, na verdade, existem muitas interpretações da Agatha Christie que atribuem esse status filosófico aos romances dela, no caso. Ele mesmo vai elaborar uma bem provisória, a título de exemplo, mas o ponto principal dele é dizer que essa distinção que o Dworkin faz entre explicação de uma obra de arte ou uma explicação do direito e uma mudança ou uma alteração de uma obra de arte, ela é falsa. Essa é uma distinção, isso porque, para ele, se eu não entendi ele errado, explicar uma obra de arte é sempre a proposição de uma interpretação dela perante uma comunidade interpretativa que está procurando uma alteração dessa obra de arte que antes nunca foi proposta, vamos dizer assim. A explicação de uma obra de arte sempre implica essa alteração dela, essa mudança. De novo, se isso é plausível ou não para vocês é outra coisa. Eu acho que tem várias críticas que poderiam ser apontadas. Hein? E por fim, eu vou passar para a terceira crítica dele ao Dworkin, que é a crítica ao papel da intenção, da teoria da intencionalista, ou da intenção do autor. Aliás, desculpa, o antepenúltimo ponto. Essa crítica que ele vai criticar a crítica que o Dworkin faz à teoria intencionalista da intenção do autor. O ponto principal dele é que essa crítica do Dworkin só funciona se a gente vê a ideia de intenção como uma espécie de propriedade privada do autor, nas palavras dele, ou como uma espécie de capricho. Mas o que essa ideia esconde
é que a própria intenção de um autor, ao escrever uma obra de arte, ela já é previamente limitada justamente por aquilo que a gente conversou antes. Ou seja, esse entendimento compartilhado do que é, por exemplo, literatura, do que é um gênero literário, o que é um subgênero literário, quais escolhas de palavras me são permitidas, por assim dizer, e a intenção do autor sempre vai levar isso em conta. Ele vai dizer em seguida, ele vai propor uma teoria que eu acho extremamente controversa, vocês talvez já vão ver por quê, de que a intenção do autor, ela não deve ser vista como algo psicológico. A ideia de intenção não retrata um evento mental, a gente poderia colocar em termos mais filosóficos, mas ela retrata, e eu até coloquei entre parênteses, ela retrata formas de um possível comportamento convencional que são convencionalmente lidas. Ou seja, em outras palavras, elas são uma forma de... Elas são parte de uma obra de arte que é interpretada dentro dessa comunidade interpretativa que compartilha esses entendimentos sobre o que é uma obra de arte, o que é uma literatura, o que é interpretar. E ele vai dizer, então, basicamente, partindo dessa ideia de que nenhuma interpretação ela pode fugir da ideia de que quando a gente está interpretando, por exemplo, um romance, ou mesmo um bilhete, que seja, qualquer coisa, a gente está interpretando algo feito por um sujeito intencional. Ou seja, um sujeito que, ao escrever isso, ele tinha alguma intenção em mente. Nem que seja a mínima intenção de escrever algo sem grandes planos por trás. E a gente até pode trazer essa questão, por exemplo, para uma problemática, tá? E textos gerados por inteligência artificial. Tá, mesmo se a gente parte... aqui é importante lembrar que o Fish ele não está falando de intenção, portanto, num sentido psicológico, porque aí, obviamente, ele teria um problema. Mas ele está falando de intenção como essa parte da comunicação que é interpretada e sem a qual a interpretação não é possível. Isso coloca uma problemática para o Fish, que ele vai... que é basicamente quando ele quer responder ao ponto do working, vocês devem lembrar, de que existem vários... acontece frequentemente na literatura de um autor escrever um texto com uma determinada intenção e depois, enquanto ele está escrevendo, sei lá, metade do livro, perceber que faria muito mais sentido um personagem se comportar de outra forma, ou então, ainda mais interessantemente, de anos depois ele reler a obra dele e interpretá-la de outra forma totalmente diferente. Essa é um ponto forte que o Dworkin coloca contra a teoria da intenção do autor e que o Fish vai ter que lidar de alguma forma. O que ele vai falar em cima disso? Ele vai dizer que, na verdade, nesses casos, o autor realmente mudou a sua visão sobre qual era a sua intenção. Isso eu acho que é bem óbvio notar como é extremamente controverso, porque, enfim, pelo menos, vamos dizer, se eu tenho uma memória boa e sei que minha intenção era X na época que eu escrevi algo, mesmo que 10 anos depois eu mudo minha interpretação sobre a obra de arte, para o Fish isso quer dizer que eu mudei minha intenção ao escrever a obra de arte. Ela não é mais X, apesar de eu ter claramente a memória sobre isso e conhecimento sobre isso. Ela é Y. Como que o Fish lida com isso é outra questão. Por fim, isso é algo que o Fish coloca de forma bem breve, mas eu acho que é um ponto interessante, que ele vai dizer que a visão do Dworkin sobre a interpretação do direito como algo análogo à interpretação literária, ela vale principalmente para os casos difíceis. Lembrando que isso foi escrito na época, nessa primeira fase do Dworkin, em que ele não tinha uma teoria do direito propriamente dita, né? Ele procurava responder, principalmente a outros autores, e, vamos dizer, tinha uma teoria muito embrionária. O Fish ele vai reconhecer que o Dworkin, ele menciona que
isso até pode ser só uma distinção de grau, essa distinção entre casos fáceis e difíceis, mas ele não elabora muito sobre isso, ele deixa isso de lado para a discussão dele. O que o Fish vai dizer é que ele não poderia ter deixado isso de lado, porque é muito importante entender se ele realmente acha que essa distinção entre casos fáceis e difíceis é uma questão de grau. Até já dando um certo spoiler, o Dworkin realmente vai depois dizer que isso é só uma mera questão de grau, e que é sempre que a gente sempre está interpretando os casos ao julgá-los, ou, enfim, ao lê-los. Isso a gente já vai ver no Império do Direito, mas nessa época isso não estava muito claro, e muita coisa dependia disso. Especificamente, o que depende disso, segundo ele, é que se o Dworkin assumisse uma distinção forte entre casos fáceis e casos difíceis, então ele vai enfraquecer o que ele tinha a dizer, na medida que só vai a ideia de como o direito se assemelha à literatura só vale, na verdade, para esses casos extremamente difíceis em que existe controvérsia. E agora eu parto para um ponto que, na verdade, eu vou ter que confessar com vocês que eu não entendi o ponto do Fish, ou a razão por trás dele dizer isso, melhor dizendo, que é, para ele, se o Dworkin, por outro lado, ele assume uma distinção fraca entre casos fáceis e difíceis, então ele tem uma posição marcante, que é a ideia de que juízos no direito, decisões judiciais, o que quer que seja, eles sempre envolvem essa atitude interpretativa de levar em conta o nosso passado da prática jurídica e o ponto dela, mas ela é errada pelos motivos que ele expôs até então, de que seja sobre o romance em cadeia, seja sobre ele não conseguir, no fim, se desvencilhar dessa dicotomia entre objetivismo e subjetivismo. E eu vou encerrar por aqui. É basicamente isso que o Fish queria expor, queria criticar nesse texto inicial do Dworkin. E eu acho que a gente pode passar para o texto do Dworkin propriamente dito, em réplica ao Fish, e depois a gente faz uma discussão sobre os dois textos. Calma, tô me recompondo. Tive que fazer xixi no meio da apresentação. Mas, enfim. Eu achei engraçado que uma fofoca, né? O João falou assim, 15 minutos para cada um, tá bom, né? Mas, enfim. Eu vou tentar ser muito breve, porque que nem eu falei pro João, eu tenho mais dúvidas sobre esse do que é possível, assim, de todos os outros. Mas, de qualquer forma, vou apresentar bem rapidinho a resposta do Dworkin. Por que rapidinho, né? Porque já passou muito tempo. E também porque, na verdade, eu não sinto que o Dworkin tenha respondido tudo o que o Fish disse. Eu não sei se vocês têm a mesma opinião, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas, enfim, ficou enorme aqui, porque eu coloquei certinho tudo que a gente, né, toda a parte todo o trecho que a gente vai falar. Mas o primeiro é aquela crítica, ele responde aquela crítica segundo a qual ele nunca defendeu a interpretação baseada em fatos brutos. É o que ele fala pro Fish, né? Tu está completamente equivocado sobre isso, né? E o que ele está querendo dizer é que pessoas podem fazer julgamentos sobre a interpretação sem acreditar na existência de fatos brutos ou just there, né? Que é fatos que estão só ali e é isso aí. Então, ele entende que o que as pessoas fazem é defender essa possibilidade que as pessoas conseguem defender e entender que existe uma interpretação melhor que outra. Isso para ele é o suficiente. Ele vai defender isso em muitas partes assim, do texto. Então, para eles também já é uma atitude interpretativa, o que o próprio Fish faz, né? Que mais ou menos provaria o ponto dele, segundo a qual a gente precisa de uma justificativa interpretativa para ler um texto de forma X ou Y. Inclusive, o que o Fish faz, dando exemplos lá embaixo, que é a parte que o João mais ou menos pulou, porque é chatinha, mas o Fish oferece uma interpretação de algumas obras que ele gosta. E o Dworkin fala assim, tu faz isso porque tu consegue, mesmo sabendo que são possíveis outras interpretações, tu prefere uma interpretação a outra. Então, se tu prefere uma interpretação a outra, tu quer ser fiel a esse tipo de argumentação, depois ele fala isso de novo, tu tem que abandonar a tua melhor interpretação sobre a obra. Mas, enfim. Aí ele vai enfrentar as duas objeções ao que ele responde, né? Eu tô sendo muito breve, gente, mas enfim, tá? A gente pode conversar melhor depois sobre esses pontos.
A primeira é que essa formulação do Dworkin não diferenciaria a invenção, a criação, da interpretação, né? Então, o texto seria ele mesmo um produto de julgamentos interpretativos, assumindo que todo o texto seria dependente de uma teoria teórica. Sei lá, eu não sei como é que se traduz exatamente essa parte. Eu acho que o texto traduz como dependência da teoria, mas enfim. Então, a primeira objeção eu vou falar depois, e agora já em seguida. E a segunda é de que a formulação do Dworkin seria nada objetiva, porque depende de julgamentos políticos e estéticos, os quais não poderiam levar a qualquer objetividade. No caso, isso é o que o Dworkin está fazendo com todas as objeções que ele recebeu, provavelmente não só do Fish. Eu imagino, porque eu não vi tanto esse tipo né, segunda objeção no Fish, mas enfim. A primeira, né, o argumento, que seria um argumento que o Dworkin coloca para ele mesmo responder, no caso, como se tivessem atacado ele, não sei como. E a diferença entre invenção e interpretação é inexistente, né, que, na verdade, o texto só produz uma coerção ilusória no resultado da interpretação. Vocês veem que, tipo, eu não sei se foi só eu, mas eu olhei e, cara, quem tu tá respondendo? Porque sim, em algumas partes dá para ver que ele tá tentando refutar algumas coisas que o Fish faz, mas ao mesmo tempo nem tanto, né? Então a resposta que o Dworkin dá, porque ele fala que existe uma diferença, né, entre inventar alguma coisa e interpretar alguma coisa, justamente porque ele depende que quanto mais texto, né, quanto mais um romance em cadeia produzido, quanto mais autores investiram alguma força naquele texto, mais limitado o próximo autor vai estar, né? Aquela ideia de cada vez que tu adiciona uma página, será mais um conteúdo que limita a interpretação do próximo criador nesse sentido. Só que o primeiro criador pro Dworkin, ele não está limitado. Apesar de ele citar essas limitações de gênero, textual e etc., ele fala que não, que é uma limitação diferente. Que é o que o Fish diz que é uma limitação de tipo que não é diferente. Né? Tipo, pode ser, que nem o João falou, se fosse grau, talvez o Fish falaria de uma forma diferente, que é o que parece um pouco que o Dworkin sugere, né? Mas enfim, seria uma diferença de grau. Mas eu não sei, depois a gente pode conversar sobre isso. O que o Dworkin responde é que convicções interpretativas checam, limitam umas às outras, né? De forma não circular. Então, aqui está escrito de uma forma muito porca, então não, né, esqueçam um pouquinho a palavrada aqui que eu usei, que eu odeio usar essas expressões dando as reivindicações interpretativas, mas a ideia é de que, eu acho que vocês vão entender melhor pelos próximos slides, né, mas o Dworkin, ele formula diferenças entre convicções interpretativas sobre a forma e sobre o conteúdo, uma opera sobre a outra. Especialmente, né, o conteúdo é sempre vinculado diretamente pela forma, né, uma limitação diferente. Então, para o Dworkin, existe uma limitação de tipo diferente, um constraint diferente. Não é como o Fish alega, que seria uma limitação de tipo que, na verdade, é idêntica. Tá? Então, basicamente, ele meio que aparece essa... Então, ele fala de um outro argumento, né, que poderia ser uma objeção a essa resposta dele. Então, negar a possibilidade de partes de determinada teoria geral agirem como checks or constraints uma das outras. Que a gente teria que pensar numa teoria maior, né? Pensando que ela possui várias partes internas de conteúdo e de forma. E ele diz, não, que isso acontece o tempo todo, entendeu? O Dworkin fala, né? A gente estaria errado em falar que não, daí ele fala assim, fatos dependem de teorias que os explicam. Dependem não, né? Dependem no sentido de as teorias, elas explicam fatos, mas elas também são limitadas pelos fatos. Esquecem que elas dependem, porque fatos não dependem de teorias, mas enfim. O ponto de uma teoria, de uma tese, é explicar como eles podem constranger, limitar uma teoria. A gente estaria perdendo o ponto de uma teoria se a gente não conseguisse entender que é isso que uma teoria acaba explicando. Né? É uma coisa meio... É não circular para o Dworkin, porque a questão do conteúdo vai ser sempre limitada pela forma, ou algo assim, mas enfim, a gente pode discutir depois. Tem outra possível objeção, né, que apenas a ciência é tão complexa que permite uma estrutura interna e externa. Por que ele mete a questão da ciência? Porque ele prevê que nós discutiríamos essa questão de objetividade e
e limitação teórica com teorias como a teoria do conhecimento, né, de como o conhecimento é possível, ou outras teorias mais, teorias físicas, a teoria que a gente olha para o mundo, consegue identificar quais os fatos que conseguem desmentir essa teoria, e etc. Só que o Dworkin fala, então alguém pode dizer, né, que apenas a física, apenas a ciência propriamente dita, permite uma estrutura assim interna e complexa que possui uma teoria, como é que eu vou dizer, sobre a própria teoria, eu acho que daria para, que se limita por dentro e se limita por fora em função dos fatos que ela busca explicar. Mas, enfim, no artigo anterior, o Dworkin disse que ele se ocupou de demonstrar, ao menos em parte, justamente a complexidade do direito da literatura no que concerne a interpretação. Ele quer defender que, no mesmo sentido que a gente formula teorias sobre a ciência, que tentam explicar coisas, que a filosofia da ciência busca explicar como a teoria consegue limitar, ao mesmo tempo, ser limitada pelos fatos e também explicar como ela é limitada pelos fatos, a teoria de interpretação de literatura do direito também, porque ela é complexa. É isso que ele quer tentar sustentar. Então, depois, ele levanta aquela ideia de que ele chamou de convicções sobre integridade pertinentes à dimensão de... Putz, eu nunca lembro como é que se traduz fita. Eu espero que vocês entendam. Adequação? Adequação, isso. E convicções sobre mérito artístico, né, que são pertinentes à dimensão de valor. Isso ele está falando da hipótese estética de novo. Né? Então, ele tenta defender, né, demonstrar como cada intérprete encontra na interação entre essas duas atitudes e crenças, não apenas constrangimentos ou limitações e padrões para interpretação, mas uma circunstância essencial dessa atividade, né, que é a fundamentação dessa capacidade de... Eu não sei nem traduzir essa frase. Essa última, né? Eu não sei como é que você traduziria. The grounds of his capacity to give discrete sense to interpret judgments. Eu não lembro como é que está traduzido no texto. Mas, enfim. Depois a gente pode voltar aqui para eu conseguir... Porque, sério, eu não consegui traduzir isso na minha cabeça, porque eu não consegui fazer sentido dela na minha cabeça direito. Só com base no que ele tinha dito antes. Se eu tivesse lido só essa frase, eu ficaria meio... Mas, enfim. Eu só usei essa frase para ilustrar o que ele tinha dito antes. E depois a gente pode ver. Voltar aí. Aí ele passa para a objetividade, vocês vão ver que o texto ele é dividido em sessões, né? E essa é a segunda sessão. Segunda qual, né? Ele não busca sustentar, isso que é engraçado, tá? O Dworkin diz, eu não busquei sustentar, eu não quero buscar uma possibilidade de sustentar que argumentos ou julgamentos interpretativos ou estéticos são objetivos. Né? Ele também não defende, que seria o caso para ele, de que isso depende de uma certa... Ai, meu Deus, não soube nem, cara. Que depende necessariamente de uma convencionalidade. A objetividade para ele não é isso. Então, ele sustenta, sim, que pessoas discordam ou querem interpretar, e essa seria uma estrutura interna de discussão corrente. Né? Que ele diz, tipo, não tem... Eu não estou tentando fazer um grande caso da objetividade. Então, ele fala que é dentro, que ele quer possibilitar que a gente entenda que existe uma estrutura interna onde as discussões acontecem, né? Que quando a gente se engaja, por exemplo, em um argumento sobre a interpretação, a gente está partindo dentro dessa estrutura, né? Sobre argumentos interpretativos sobre a interpretação. Quando a gente está falando de moralidade, quando ele vai falar que a moralidade é vazia, vazia de objetividade, ele entra em argumentos morais para falar sobre isso. Essa argumentação dele. Né? Então, o problema é que, como existe essa faceta externa e interna de uma discussão sobre moralidade ou sobre interpretação, a gente olha e pensa, poxa, fora dela nada pode ser objetivamente verdadeiro. Dentro dela, sim. Dentro de uma teoria moral, dentro de uma argumentação moral, nós conseguimos discutir nesses temas. Quando a gente passa para fora dela, a gente não está discutindo nada, porque a gente não consegue demonstrar como alguma coisa assim objetivamente verdadeira de forma externa. Então, por isso que ele, daí para eliminar uma possível objeção, ele vai falar que o ceticismo externo é impossível.
tá? Então ele já se antecipou nessa, mas enfim, vamos lá. Aí ele meio que fica um pouco bravo dessas palavras de independência, realidade e objetividade. Não existe para ele uma utilidade prática para essas palavras, então. Se argumentos morais e julgamentos morais podem ser objetivos em si mesmos, isso é uma questão moral. Se argumentos interpretativos podem ser objetivos em si mesmos, isso é uma questão interpretativa. Tá? Então é uma questão de interpretação. Ele fala... Isso ameaça fazer com que o ceticismo não é inevitável, mas impossível. Então, aqui, o ceticismo. Essa visão que eu estava falando antes, de objetividade dele, invalida... Então, na verdade, assim, vamos fazer só um asterisco, né? Ele não está querendo justificar ou enforçar uma explicação de como a atividade interpretativa objetiva num sentido externo, mas ele quer demonstrar que a objetividade dentro de uma teoria ela é mais ou menos possível, se a gente se engaja naquela discussão de uma teoria, de não um argumento moral. O que ele só está querendo afastar, na realidade, não é sustentar essa objetividade num sentido extremo, nem nada parecido. Ele está querendo só sustentar que as pessoas não poderiam ser céticas em relação a isso. Que por mais que o que ele está falando não seja uma compreensão, não seja de sustentar uma objetividade, existe, no entanto, uma possibilidade aí sim de invalidar que pessoas tomem posições céticas sobre a moralidade, porque uma posição cética sobre a moralidade ainda é uma posição sobre a moralidade, não sei se vocês entendem, tá? É isso, assim. Mas, enfim, alguém só pode criticar a moralidade a partir de um ponto de vista moral, alguém só pode criticar a interpretação a partir de um ponto de vista interpretativo. Então, ele fala de uma forma de ceticismo que é possível dentro dessa concepção que ele apresenta, que é uma forma de ceticismo interno, em que tu pode questionar o ponto e o valor da interpretação como atividade, né, utilizando esse tipo de questão como um fato para a impossibilidade de validar o sucesso de uma interpretação sobre outra. Ele fala que isso é possível. Só que tu vai estar dentro dessa empreitada interpretativa. Né? É isso que eu entendi. Tá, daí ele bota um parênteses que eu não queria discutir, porque eu não sei o que isso significa, tá? Ele fala que essa objeção seria contra-argumentada por esse parênteses aqui, né? Que isso, inclusive, assume uma falsa psicologia da interpretação. E é por isso que isso falha. Só que ele não me explica nada disso. Então ele fala assim, isso é mentira. Mas não explica por quê, tá? Ou isso é impossível, mas não explica por quê. Mas enfim, foi isso que eu entendi no caso, né? Vocês podem ter uma ideia melhor. Ceticismo, ainda. Né? Também outra possibilidade de ser cético. Né? Negando a possibilidade de tomar uma interpretação como superior à outra, partindo do ponto de que nenhuma interpretação em particular faz diferença para o valor de uma obra de arte. Daí tu parte do ponto de vista de que o ponto da interpretação é fazer diferença, adicionar valor a uma obra de arte. Então tu tá partindo de um ponto de vista ainda interpretativo, ainda estético, ainda moral, se for o caso, de que tu precisa fazer diferença para o valor de uma atividade. E daí, para mim, eu até adicionei, né, no meu julgamento seria uma perspectiva que pressupõe também uma melhor forma de interpretação sobre o ponto de partida de avaliar uma interpretação de obra de arte, mas o Durkheim ele não fala sobre isso. Na verdade, que ele vai falar sobre isso depois, a gente vai ver. É que ele fala que o problema da consistência desse tipo de ceticismo acontece porque a gente não está lidando com o mito de dois pontos de vista, né? O ponto de vista interno. E não confundam nada desse ponto de vista interno que o Durkheim está falando com o ponto de vista interno do Hart, por favor, que não tem nada a ver, tá? Mas enfim, isso está falando de dois pontos de vista sobre uma atividade interpretativa, né? Onde o intérprete tem uma própria resposta a questões interpretativas e um ponto de vista interno em que ele reconhece que essa questão não pode ter respostas. O que ele quer dizer com essa frase? Assim, caso vocês não tenham lido o artigo e ficam perdidos. Ele está falando que isso não existe. A gente não pode entrar numa atividade e falar que tem uma resposta moral para uma questão moral, sair dessa atividade interpretativa e falar que não existem respostas para questões morais. Não sei se vocês entendem.
Tipo, ele está dizendo que isso é incoerente, é inconsistente, isso não seria uma possível objeção que um cético poderia fazer para ele, porque a gente não. Tipo, depois que tu toma o ponto de vista moral, não é como se tu pudesse argumentar de fora. Então agora eu tô de fora dessa empreitada, então não existem respostas. Né? Ele só tá querendo que só é possível. Esse ceticismo interno não é possível porque só é possível discutir uma questão moral dentro dessa empreitada moral. Eu vou utilizar a moral só porque é mais fácil, tá? Mas enfim. Daí, em virtude da impossibilidade desse tipo de empreitada, né, sair da discussão sobre a interpretação para fora e contrapor argumentos ao que se toma por realidade como uma forma objetiva, distinta daquela empreitada que é investigada pela prática interpretativa, então o ceticismo interno é impossível, externo é impossível, tá? É isso que ele fala, basicamente. Tá? E daí ele diz que o Fish e esses outros céticos estariam errados em argumentar fora dessa empreitada interpretativa, que porque isso é um argumento que o Dworkin sustenta que eles fazem, né? Que todo texto permite toda e qualquer interpretação. O Dworkin fala que ele fala isso. E eu não sei, mais ou menos para mim, mas não. Mas enfim. Então ele diz que se o Fish quer argumentar isso, o Fish precisa ele mesmo fazer isso dentro dessa empreitada. Ele vai ter que fazer, vai se engajar numa discussão desse tipo, criando uma teoria normativa sobre integridade artística que leve a essas consequências, por exemplo, né? Ele vai ter que nos convencer. E ele diz que é possível que ele nos convença, mas ao mesmo tempo ele vai estar fora do ceticismo externo, né? É basicamente o que ele está dizendo. Ah, é daí o que eu coloquei. Então, na verdade, ele abandona o ceticismo externo de qualquer maneira. Então, ele fala, então, basicamente, galera, o seguinte, a gente não pode, não faz diferença nenhuma, não ajuda em nada a gente falar do ponto de vista externo, né, fazer uma atividade externa, assim, a gente mesmo se engajar nesse tipo de discussão, de ceticismo externo, porque não faz diferença, porque a gente quer tentar entender da interpretação do direito, da arte e etc. Né? Então a gente não ele está falando o que a gente perde simplesmente deixando isso de lado. É uma coisa engraçada isso, né? Tipo, ele fala, é impossível, mas a gente também não perde nada. Ele está querendo nos convencer, tipo, larga o ceticismo externo, porque mesmo que ele fosse possível, ele não faz diferença nenhuma. eu entendo assim, e eu acho que aqui terminou. Terminou. Foi muito corrido, assim, porque, na verdade, sei lá, eu só tenho com esses dois artigos, assim. Eu não sei o que vocês acharam da leitura. Eu gostei da leitura, na verdade, mas, ao mesmo tempo, me parece que o Dworkin não responde satisfatoriamente as perguntas que o Fish, de fato, colocou para ele, né? Ele meio que tenta bater em certos pontos que talvez para ele não ficaram bem explicados no outro artigo, mas nem tanto uma crítica ao Fish mesmo. Eu, para ser sincero, não tinha visto tanto o Fish como um cético no sentido externo que o Dworkin coloca. Mas pode ser um problema que eu tive com o texto do Fish. Então, eu não sei. Eu fiz várias anotações. Na verdade, fiz anotações também lá sobre o texto do Fish, porque o Fish tem uma hora que sustenta que o Dworkin, quando afasta essas diferenças que ele estava... Ele se opõe, né, à objetividade extrema, subjetivismo extremo, mas quando ele toma a própria posição, ou ele parece para o Fish, ele menciona, ou ele se reduz a um tipo de positivismo, que para mim, eu não sei de onde é que ele tirou, ou ele vira, ou a hipótese está errada, que é aquilo que o João falou, porque o Fish toma um pouquinho essa posição de objetividade extrema como a posição do realismo, tem uma hora que ele fala isso. Eu tô perdida em rótulos, então eu não vou mais falar sobre eles, mas de qualquer maneira, assim, foi bastante confuso entender. Parece que tem um pouco de falha de comunicação nesses dois textos, na verdade. Sabe, a impressão é que eu tenho que parece que faltou pragmatismo aí, né? Parece que a discussão ela segue e acaba em aporia, né? Ela não chega a uma conclusão exata, né? Ele fala, o Fish fala, o Dworkin fala, e a coisa fica ali num bolo só e acaba em aporia, porque a gente não tem uma definição exata, né? Então, essa impressão é que eu tive, concordo com Bárbara nesse sentido.
Sabe que eu fiz uma anotação que eu acho que uma das discussões mais legais que o artigo do Fish levanta não é nem sobre o artigo do Dworkin, mas é num momento, eu vou compartilhar a tela só para vocês conseguirem entender aqui a minha... Cadê que eu cliquei no negócio errado? Acho que vai ter que ser a tela inteira. Mas enfim. Essa mesmo. O João caiu, eu acho. Mas enfim. Eu anotei até aqui no resuminho, é que ele fala assim. O João voltou? Só para eu saber. Acho que não, né? Queria tirar essa dúvida com ele também, mas enfim, a gente continua falando depois. Acho que ele não voltou, não que eu tenha visto. Por enquanto, não Eu visualizo ele. Também não. Mas enfim. O que é interessante desse texto do Fish para mim, né, é que ele fala que um juiz, quando ele está decidindo... desculpa, gente, vocês vão ficar se vendo aí, mas enfim. Um juiz, quando ele decide... bom final de semana, Carmen. Até a próxima. Mas, para mim, essa questão do Fish é bastante bacana, né? Um juiz, quando ele decide um caso, ele não está... Isso que, para mim, é bacana discutir, tal. Ou ele age como um juiz e ele está sempre dentro dessa empreitada como um juiz, né? Como, não sei, alguém membro dessa cadeira que é o direito, né, desse romance cadeira que é o direito. Ele fala que ou ele consegue dar razões, conferir razões para a comunidade jurídica entender aquela decisão como uma decisão, e no outro caso, ou ele está fora dessa empreitada. Ele fala que o juiz nunca consegue decidir um caso de forma nova, né? Nova numa nova direção. Do tipo que o Dworkin... Isso o Dworkin não falou nada sobre, se eu não me engano. Né? E isso, para mim, é um dos pontos mais interessantes desse artigo do Fish, porque fala algumas coisas que eu tenho, né, eu anotei, né? O que significa dar razões para a decisão ser vista como efetivamente tendo razões, que está escrito numa tradução muito péssima do inglês, né, de tal maneira que membros da comunidade jurídica se reconheçam, né, no que implica a ausência dessas razões para ele, né? Porque ele estaria dando uma guinada bizarra e não uma nova, não que eu acredito que seja uma nova também, né, que não é judicial. Por que uma guinada bizarra não seria judicial? Né? Por que decidir de uma forma que não confere razões? Porque o Fish, eu acho que ele discorda um pouco da ideia de que o direito seria uma questão de autoridade, porque, para mim, se um juiz, sei lá, o STF toma uma guinada bizarra, ainda é direito e tudo mais, mas não vai ser uma outra atividade diferente. E daí eu concordo com ele quando ele diz que ainda vai ser uma empreitada dentro do direito. Agora, não sei se não é uma nova, né? Não sei como é que isso funciona. Aí eu até coloquei, né? Sugere que Fish estaria sustentando que uma decisão sem razões deixe de ser jurídica. Não sei. E daí eu botei essa parte aqui, que na verdade para ele uma decisão em que o juiz consegue conferir essas razões, né? Nunca vai ser nova, porque vai estar sempre implícita naquela prática jurídica, naquela empreitada, que seria sempre que a gente pode argumentar por um caso, vamos supor um caso muito, mas muito sem sentido, né? O caso agora que a gente também falou na semana passada do Supremo Tribunal Federal fazer uma coisa que, por exemplo, está fora da competência dele, né? Ou que é estritamente inconstitucional. É uma guinada, talvez não seria bizarra para o Fish, porque ainda a gente consegue argue for. Alguém poderia conseguir argumentar por essa guinada, porque, sei lá, de alguma maneira a gente consegue defender que é competência do Supremo Tribunal Federal. Enfim, essa questão ficou bem aberta para mim e eu gostaria que o Dworkin tivesse falado sobre ela e não sobre todas as outras questões que ele falou. Mas, enfim, João levantou a mão, vou passar a palavra. Eu só queria fazer um ponto mesmo sobre essa questão, porque eu não sei, eu não consigo ver uma razão pela qual a gente devia comprar essa ideia do Fish de que a gente está sempre, por a gente tá sempre dentro da prática judicial,
não tem como tomar uma nova direção, porque isso seria impossível. Porque, para mim, o que eu entendi para ele é que, como a prática judicial ela pressupõe a exposição de razões para a tomada de uma decisão, isso até esse ponto parece bem razoável a ideia dele, né? Sei lá, isso está implícito, acho que em praticamente todos os teóricos do direito e explícito no Raz, né, que fala que regras são razões para agir. No caso, razões de segunda ordem, mas enfim, não é o que é importante por cá agora. E que quando a gente está engajado nessa atividade judicial, na medida em que a gente fornece razões para agir para a nossa decisão, a gente não, por mais heterodoxa que seja essa atividade, essa decisão, a gente não está tomando uma nova direção, né? A gente não está, enfim, ignorando toda a prática anterior e agindo conforme um capricho meu. Mas eu não sei, sinceramente, por que a gente deveria tomar essa ideia, principalmente como, pegando um exemplo básico, assim, que parece bem concebível, é a ideia de que parece extremamente concebível para mim, pelo menos, que a gente poderia decidir de alguma forma que é irrazoável, de acordo com um conjunto de interpretações razoáveis do nosso sistema jurídico, do nosso ordenamento jurídico, ainda que essa decisão seja baseada ou apoiada por razões, como é típico da atividade judicial. Pega, por exemplo, qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de caso em que era plenamente possível, por exemplo, que a nossa Suprema Corte decidisse da forma X ou da forma Y, mas que ela decidiu por uma questão, por pura contingência, ela decidiu da forma X. E essas duas formas sejam autoexcludentes. A partir do momento que a Suprema Corte, por exemplo, X nisso, e elas são autoexcludentes, por mais que eu possa me basear nas razões que a Suprema Corte poderia ter se baseado para decidir de forma Y, isso parece sim, contrariamente ao que diz o Fish, que eu estou decidindo tomando uma nova. Caiu, né? Daqui a pouco volta. Eu acho. Voltei? Voltou, mas caiu bem pouquinho. Pode continuar. Onde que eu caí só para ter certeza? Tava fazendo uma rebobinada de por que a gente não necessariamente precisa comprar essa Tá. ideia. Eu não sei porque a gente precisaria comprar essa ideia quando parece plenamente possível, por exemplo, que uma decisão seja apoiada por razões, como é típico da atividade judicial, e mesmo assim ela ser totalmente contrária a um conjunto de interpretações possíveis sobre o nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, pega um caso em que era plenamente possível que a Suprema Corte decidisse de forma X ou Y, as duas são apoiadas por razões que são determinantes para o caso, mas que essas duas, essa forma X e essa forma Y, elas são autoexcludentes. A partir do momento, por exemplo, que a Suprema Corte decide de forma X, eu não posso por exemplo, decidir de forma Y porque elas são autoexcludentes. E se eu faço isso, por mais que essa decisão de forma Y seja apoiada por razões, como a gente colocou por estipulação, parece que sim, que se eu estou decidindo de forma Y, eu estou partindo para uma nova direção. Ainda que eu esteja engajado na prática jurídica, eu tenha fornecido razões para agir, e eu sinceramente não consigo pensar por que isso é negado, assim, de princípio, é negado quase que a priori pelo Fish. Não dá para fazer isso. A gente está sempre engajado na prática, não existe decisão contrária, ou não pode existir uma decisão teratológica, ou qualquer coisa desse tipo. Como é bem comum que acontece, inclusive, né? Não é algo absurdo da experiência cotidiana nossa de ver decisões, por exemplo, absurdas, e que são
apoiadas por razões. O juiz não simplesmente decide, eu vou decidir flagrantemente contra a Constituição porque eu quero. Ele procura fundamentar a decisão dele. Isso não parece a priori inconcebível e nem é na prática jurídica algo que não acontece. Eu sinceramente, eu não sei como que o Fish poderia responder esse tipo de alegação, ou se existe, ou então, em outro sentido, se existe uma interpretação mais caridosa desse tipo dessa passagem dele, sinceramente. Enfim, não sei o que vocês acham, tem bastante coisa para comentar, eu acho, então, enfim. Eu anotei até uma parte mais para baixo que o Fish discorda do Dworkin, para mim, porque ele entende a interpretação como o Dworkin entende a interpretação como uma tarefa que precisa de limites, e por isso ele estaria desenvolvendo as teorias que ele desenvolve, enquanto o Fish entende a interpretação como uma estrutura de limites. Então, talvez eles não discordariam quanto a uma possibilidade da prática interpretativa dar origem a novas decisões, de que tudo ainda é dentro de uma mesma cadeia, né, que seria o direito, num sentido assim muito estranho deles, mas eles estariam divergindo justamente da interpretação num sentido mais profundo, talvez, que não é esse, porque eu acho que os dois tentam fazer uma objeção ao positivismo nesse sentido, que o positivismo fala que algumas decisões são criações de direito, né? Eu acho que o que eles estão tentando meio que se vedar é de cair em falar isso também, sabe? Mas eu não sei como vocês veem esses artigos. Foi o pensamento que eu tive quando eu li. Mas, enfim, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, e a gente pode olhar também o artigo do Dworkin. Eu vou abrir de novo minha anotação. Vamos ver. A questão também do ceticismo externo ali do Dworkin, para mim, é bizarra. Né? Eu consigo entender, assim, eu acho que é bastante ok ele falar que existe, né, quer dizer, não existe a possibilidade de tratar como dois ramos extremamente isolados, mas que se conversam. Eu não posso sair da conversa de um com o outro, assim, dizendo que aquele outro não existe. Ai, mas é muito bizarro. Eu acho que provavelmente ele vai desenvolver isso, que nem o João falou, que acaba sendo desenvolvido lá no Lost Empire. Então, essa cena aí fica para os próximos capítulos para mim. Pode falar, João. Eu tava até desmutado, né, agora que eu vi. Enfim, peraí. Eu só queria voltar bem rápido, coisa de 2 minutos, para a questão dessa rejeição do Fish, a ideia de tomar uma nova direção. E aí eu já vou comentar, eu queria comentar bem nessa questão do ceticismo externo também. Tem uma passagem lá na página 209 do artigo do Fish, lá na metade na primeira metade do primeiro parágrafo, que ele vai dizer basicamente o seguinte, que a suposição é que, a suposição do Dworkin, no caso, né, é que cores e estilos anunciam sua própria filiação genérica, afiliação genérica, e que um leitor ou uma leitora que afirmasse, que dissesse que essas sentenças, essas figuras, esses estilos fossem inapropriadas, fossem um gênero inapropriado, estariam impondo sua vontade na natureza, ou seja, nessa questão de fato do texto, no texto visto como um fato bruto. Ele vai dizer o seguinte: é exatamente o mesmo argumento pelo qual juízes são supostamente constrangidos pelas propriedades óbvias da história. Peraí. Ai, gente, só um minutinho. Já volto aqui, só por causa do barulho. Depois a gente pode tentar fazer um recap no final do encontro só das ideias que a gente tinha que manter em mente
porque esses textos têm muitas informações aí. Se vocês tiverem alguma coisa para adicionar também, só para a gente concluir, eu não sei, eu teria as mesmas que eu já apresentei, mas a gente recapitula só para não ficar tão em aberto esses nossos dois textos. Mas enfim, pode continuar, João. Tá, desculpa a saída aqui, realmente estava... Eu não sei se dava para ouvir o barulho, mas aqui estava alto. Tá, o ponto dele é... Deixa eu até só pegar aqui a metade. Eu vou cortar a frase pela metade, porque esse começo eu acho que vai ficar um pouco descontextualizado. Incrivelmente. Ele vai dizer que, primeiro de tudo, a identificação genérica como continuidade entre casos não é algo que alguém acha, mas algo que alguém estabelece. E alguém estabelece por uma razão. Isto é, leitores não simplesmente decidem, entre aspas, recaracterizar um texto. Deve haver alguma razão para por que ocorreria de alguém tratar um trabalho identificado por um membro de um gênero como um possível membro de outro gênero, gênero literário, no caso. Ou seja, precisa haver, desde já, no lugar, jeitos de se pensar que já implicam, já possibilitam a recaracterização de um projeto, e precisam haver condições na instituição tal que a persecução desse projeto seja atrativa e potencialmente recompensante. É basicamente esse o único trecho em que ele vai fornecer uma justificação para essa posição dele. É basicamente a ideia de que se o aplicador do direito está aparentemente caminhando para uma direção oposta, uma direção nova, ou então no caso da literatura, se ele está fazendo um projeto, ele adicionou um capítulo que aparentemente não tem nada a ver com o capítulo anterior, isto deve ser porque é basicamente a ideia de que alguma razão ele teve para isso. E é basicamente essa justificativa que ele dá. Se isso faz algum sentido para vocês, eu não sei. É só esse ponto que eu queria comentar sobre esse trecho. Mas, enfim, acho que compensa mais a gente passar agora para o texto do Dworkin mesmo. Eu até vou fazer uma recomendação que eu acho que eu já fiz em 2 reuniões, que é quem se interessar por esse assunto, dá uma lida num artigo de 96 do Dworkin, que é o Objectivity and Truth, You'd Better Believe It, que ele vai desenvolver... eu acho que é o texto em que ele melhor desenvolve essas ideias, eu acho que é um artigo de 50 páginas, talvez um pouquinho menos, até a publicação do Justice for Hedgehogs em 2011, 2013, não sei agora. Não, 2013 quando ele morreu, 2011. Mas basicamente, para ele, essa ideia de ele, de novo, nesse projeto de desenvolver uma concepção de objetividade que não esteja comprometida com o que fundamenta que fatos possam ser objetivos, com que a ideia de que torturar crianças por diversão é errado. O que fundamenta essa ideia? Que parece ser certamente verdadeira, e objetivamente verdadeira. Isso seria um fato mesmo que ninguém acreditasse nele. Né? O que ele está querendo fazer é dizer que as afirmações torturar bebês por diversão é errado e torturar bebês por diversão é objetivamente errado são a mesma coisa no fim. Eu acrescentar o objetivamente não traz nada semanticamente de diferente a frase. Porque a gente está sempre... Quando a gente está no jogo não dá pra gente sair do jogo da moral, vamos dizer assim. Não tem como a gente estar numa posição que ele vai chamar uma posição arquimediana, né? Aquela ideia do Arquimedes, de me deu uma alavanca e eu movimentaria o mundo. Não existe esse ponto de vista interno. A gente está sempre dentro desse jogo. O problema disso é igual que eu tô martelando essa questão sei lá quanto tempo, que se a gente está
Se o woodworking quer dizer isso, então ele não pode se comprometer, aparentemente, com uma noção de objetividade. E, por outro lado, ele está aqui se inserindo num debate com uma posição que é interessante a gente notar, muito controversa, no sentido de que ele está negando, ele estava, nessa época dos anos 70, 80, era ainda muito comum sustentar dentro da metaética essas posições que negam que exista algo no mundo que fundamente esses fatos morais como objetivos, né? A gente pega, por exemplo, e aqui eu estou falando isso porque a Bárbara tinha comentado sobre o ponto dele de que a gente não ganha nada rejeitando o ceticismo externo, ou até mesmo o debate externo no geral sobre objetividade, né? Eu acho que um ponto que talvez contraria um pouco essa ideia do woodworking é a gente pensar por exemplo, na teoria do John Mackey. O John Mackey, ele foi talvez o maior defensor do que eles chamam de teoria do erro na moral, que é basicamente a ideia de que ainda que a gente consiga fazer sentido do nosso debate moral, quando eu digo matar errado, eu não estou dizendo nada que não seja compreensível para vocês. Vocês podem, muito provavelmente, vão concordar comigo, inclusive. E só um detalhe, estão conseguindo ouvir? Aqui travou as câmeras. Ah, tá. Mas essas proposições, por exemplo, matar errado, elas não referem a nada. Não tem nada no mundo aos quais elas se refiram. Não existem fatos morais aos quais elas se reportam e que tornam elas verdadeiras. Isso quer dizer para o MEC que a gente está sistematicamente equivocado em falar de algum tipo de objetividade da moral, ainda que isso seja a gente não esteja simplesmente falando dos nossos sentimentos. Por exemplo, quando eu digo que matar é errado, quando eu falo, por exemplo, que matar é errado, a questão que sobra é saber se realmente existiria algo que fundamenta essas coisas no mundo, né? Eu só não sei como que o woodworking pode... Eu não sei até que ponto faz sentido essa rejeição dele, desse ceticismo externo. É um assunto, sinceramente, um pouco que eu acho meio... Eu não sei, eu acho um ponto meio obscuro no woodworking, porque ainda que o ceticismo externo não traga nada de novo para o debate, porque mesmo um ceticismo externo, um cético externo, que negue que não existe nada, que negue que exista algo no mundo que fundamente as coisas, proposições morais como objetivas, até mesmo ele, se alguém perguntar o que ele acha de tortura de bebês, ele vai dizer, não, é uma coisa horrível. Independentemente se as pessoas achem que isso, na verdade, é algo ok, sei lá, na Alemanha. É algo que, enfim, vocês pegaram o meu ponto. A questão é, quando se a gente se afasta do ceticismo e pensa, por exemplo, numa posição de um realista moral, que ele está falando sobre, ele está no debate externo, ele está falando, existem fatos no mundo, existem proposições no mundo que são moralmente objetivas. Por exemplo, não sei, estou com dificuldade de achar algum exemplo, mas se a gente... Travou. Vai ver, ele arranja um tempo para pensar num exemplo. Então, isso, apesar de ser um debate... Oi? Caiu. Não. Quando Agora apareceu, tu perdão. ia dar o sim, tá com câmera. exemplo, caiu, daí tu disse que tu não tinha conseguido pensar no exemplo. Daí caiu. Ah, tá. Não, tá, obrigado. O ponto é basicamente que, ainda que possa ser que o debate externo, o ceticismo externo não traga muito para o debate, para o woodworking pelo menos, porque até o cético externo, quando confrontado com alguma questão moral, ele vai ter uma resposta. Parece que o realismo moral externo, ou vamos dizer, o outro lado da moeda desse debate externo, né, ele traz, sim, consequências muito fortes para o debate interno. Isso é algo importante a considerar. Por exemplo,
um realista moral, que diz que existem certas propriedades no mundo, por exemplo, sei lá, que as pessoas têm dor e que elas têm a capacidade de escolher, que torne verdadeiro, que torne certas proposições morais, como, por exemplo, torturar bebês é errado, verdadeira, independentemente se alguém acreditar nisso ou não. Isso tem consequências muito óbvias e diretas para uma teoria normativa, uma teoria ética. Ou seja, a ideia de que torturar bebês é errado. Ponto. Isso, ainda que seja um ponto que não seja muito claro, parece um dado tão óbvio que eu não sei como que se poderia rejeitar essa dimensão externa, assim. Porque se eu digo que, vamos dizer, sei lá, que se eu digo que a democracia ela é melhor que uma ditadura, e alguém me pergunta, tá, se alguém me diz, tá, mas isso é só sua opinião, eu parece que sobra, eu não sei se vocês estão entendendo o meu ponto, mas se não sobra nada de objetivo, ou de, parece que nesse momento a gente já não está nesse debate interno. E pro do working parece que a gente está sempre dentro desse debate interno em que argumentos podem ser melhores que outros. E, enfim, eu preciso rearranjar meus pontos sobre isso, mas eu não sei qual que é a impressão que ficou para vocês sobre esse ponto. Eu acho ele meio obscuro no do working. Eu entendi o que tu quis dizer, de que é porque toda a teoria dele depende dessa argumentação segundo a qual a gente discute que uma teoria, a gente consegue reconhecer que é possível que uma teoria seja melhor que outra, e isso para ele se situa no debate interno e não no externo, só que, por exemplo, se tu propor que é possível que isso ocorra no debate externo, como o caso que tu citou agora, foi isso que eu entendi no caso nesse final, é que o Dworkin estaria até errado em ignorar essa parte do ceticismo externo, né? Mas, enfim, e também sobre a questão meio utilitarista da elite, que a gente não deveria discutir porque não traz nada de novo. Mas, enfim, eu tenho muitas dúvidas sobre essa questão. Eu vou ler esse artigo porque eu abri ele da objetividade que tu comentou. E eu não li ele ainda. Mas isso é muito interessante para a gente meio que reorganizar. Eu gostaria... É que é complicado também de escrever sobre tudo que a gente meio que quer e precisa para entender alguma coisa, porque parece né? Mas a verdade é que, cara, dá muita vontade de entender esse debate, porque tem coisas que passaram batido pelos dois, sobre os artigos que eu particularmente acho problemático, e tem coisas que eu gostaria de entender melhor por que eles levantam nos artigos também, que não necessariamente acho problemático, mas eu gostaria de entender do Alex Sai. Enfim, seria uma boa a gente conseguir tempo para escrever sobre essas coisas. Eu acho que por hora só consegue resumir os pontos para a gente conseguir ir para o Lost Empire e ver, assim, mais ou menos com o que a gente está lidando agora. E daí, eu acho que esses pontos sobre o Dworkin não necessariamente oferecer uma concepção de objetividade para a teoria que ele sustenta. Eu não sei, eu acho que é muito complicado de equalizar teorias da interpretação a teoria sobre argumentos morais. Porque a moralidade, como um argumento assim de levantar, olha, é possível na moralidade, então é possível na interpretação do direito, para mim é muito diferente. Porque, sei lá, se a gente utilizar, mesmo que uma concepção mais voltada para, sei lá, coisas como imperativo categórico, até numa versão mais categórica, digamos assim, do que o Kant com um certo relativismo que ele tem, é muito diferente de tratar isso no direito para mim, sabe? Eu acho que é mais fácil que a gente venha aqui e discuta sobre proposições morais, argumentos morais, ou, sei lá, questões morais em geral, que possam ser objetivas em um sentido de, mesmo que eu não seja alguém que vai enforçar a moralidade objetiva, entre aspas, né? Numa tribo indígena, a gente conseguiria, ainda assim, sustentar, por exemplo, que matar, sei lá, um infanticídio indígena é errado, moralmente falando. Se a gente aceita a premissa de que matar é sempre errado, por exemplo, né? Mas sei lá,
parece mais fácil sustentar uma objetividade na moralidade, por incrível que pareça para mim, tá? Do que no direito, do que na interpretação do direito, sabe? Eu acho muito desconexo utilizar o exemplo da moralidade, às vezes, nesse sentido. Eu entendo que ele já utiliza, porque é extremamente controvertido que exista uma objetividade na moralidade, sabe? Mas, para mim, é muito mais controvertido ainda a objetividade na interpretação jurídica. Então, eu acho que fico com ele nessa questão de que sim, a gente consegue olhar e sustentar que existem interpretações melhores que outras. Só que isso não é o suficiente para mim para dizer que isso é objetivo em algum sentido, mesmo que fraco, porque isso pode, para mim, reforçar aquela outra ideia de que, basicamente, a interpretação jurídica pode, em algum sentido, se resumir aquilo que os juízes decidem, assim, de qualquer maneira, sem um critério necessariamente normativo que o Dworkin coloca, sabe? Dá para equalizar isso com jogar fora qualquer teoria da interpretação ou adequar uma teoria da interpretação que é que nem o Fish fala, eu consegui argumentar que dá razões para outras pessoas acreditarem que ela é uma decisão jurídica. Não sei, mas enfim, fica meio redundante para mim tudo isso, porque realmente não consigo fazer sentido. Mas enfim, João. Não só comentando em cima desse ponto mesmo, tava até lembrando agora de, não sei se alguém aqui já chegou a ver aquela palestra do Dworkin na Biblioteca do Congresso, que eu acho que tem até legendado em português, Is There Truth in Interpretation, alguma coisa assim. Ele cita um caso interessante, um caso hipotético, né? Sobre o que ele parece estar querendo dizer com objetividade na interpretação, seja no direito ou na moral, né? Que ele supõe o seguinte caso: imaginem que a gente está num caso em que o réu ele está sendo julgado por um determinado crime e que a pena para esse crime é a pena de morte. Vamos deixar de lado o que a gente pensa sobre o réu ou sobre os fatos ligados à conduta dele. Né? Vamos supor que na fundamentação desse juiz ele ofereça os argumentos jurídicos adequados para isso e nos convença de que o réu realmente deveria ser condenado à pena de morte. Mas na linha final da argumentação dele, ele diz: mas é claro que isso tudo é minha opinião, né? Um outro juiz poderia muito bem fundamentar de outra forma. O nosso primeiro instinto ia ser provavelmente não condenar esse preso, mas condenar esse juiz. Porque parece que ele está julgando simplesmente com base num achismo ou então com base num virar de uma moeda, né? E isso parece contrariar, no mínimo, alguma intuição muito forte que a gente tem de que, no mínimo, as coisas devem ser muito bem fundamentadas e de que o juiz não pode simplesmente dizer, bom, mas isso é minha opinião. O que a gente quer que ele ofereça é o que ele acha que é realmente correto, que é objetivamente correto, que pode ser justificado e que não pode ser, vamos dizer, eu não tirei de uma loteria, de um bingo, o conjunto de razões e falei, são essas aqui. Mas poderiam ter sido outras que, vamos dizer, que inocentariam a pessoa em vez de condenar ela à morte. Esse é um caso extremo que mostra pro Dworkin que eu acho que, de certa forma, evidencia um pouco o que ele quer dizer com objetividade, que é não só, não é só igual ao Fish, que fala que é simplesmente algo ao qual pode ser algo para o qual pode ser oferecidas razões, mas é algo que pode ser justificado e que vamos dizer, que pode ser justificado e que a pessoa veementemente acredita que seja a hipótese correta. Agora, se isso é o suficiente para a gente dizer que isso é uma concepção de objetividade, ou seja, de algo que é verdade, independentemente do que as pessoas pensam,
eu acho que essa provavelmente é um dos pontos centrais de polêmica nessa questão do working, que é tão, eu não sei, que eu acho tão desconcertante mesmo, né? Mas, enfim, eu acho que isso ele também vai falar no Lost Empire mesmo, além desse artigo que eu passei. Então, lá pro finalzinho, então a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso de novo. Não, até por causa da hora, então a gente pode ir fechando, se alguém tiver mais alguma pergunta, algum... Eu acho que a controvérsia que fica é o Dworkin querer defender uma concepção de objetividade que a gente não está acostumado. Pode ser que ele nos convença de que isso é objetividade, pode ser que ele só esteja forçando muito para dizer que a teoria dele é objetiva. E pode ser que a gente tenha uma oposição sobre isso, né, da interpretação do direito, de que não ser objetivo não é necessariamente uma coisa boa ou ruim, não faz diferença. Não sei. Porque ele parece pressupor, ele parece tentar salvar essa concepção de objetividade porque ele acha que é uma coisa boa, né? Mas enfim, ou porque as pessoas no geral acham que é uma coisa boa. Mas a gente pode conversar melhor sobre isso nos próximos, que ele certamente vai falar de objetividade e interpretação de novo. Né? Ele fala disso em vários artigos, eu acho que no Lost Empire também. Eu não sei, faz tanto tempo que eu li esse livro que eu não sei mais sobre o que ele fala. Mas a gente vai chegar lá. E eu não sei, a gente disponibilizou ele também já. Então, se alguém quiser antecipar a leitura e fazer a leitura dele em agosto, enquanto a gente estiver começando, é bom, porque esse livro tem capítulos maiores do que esse que a gente estava lendo. Então, enfim, fica aí a dica. Para quem tiver à disposição também, ele é cheio de subtópicos, né, em cada capítulo. Mas, enfim, a gente volta lá em setembro, independente do modo, a gente vai voltar, tá? Óbvio que de forma remota, né, assim, por Google Meet, a gente não vai voltar na FURG nem nada, isso não vai acontecer. Nem quando voltar às aulas normais, a gente vai abrir mão do formato remoto, a gente já até conversei com a Júlia da gente trabalhar com a possibilidade de, antes de voltar às aulas, a gente conseguir uma sala para que a gente possa fazer as reuniões ao mesmo tempo remotas com vocês que não são da FURG ou que não estiverem mais na FURG, né, a Júlia já acabou de fazer o mestrado, também saiu, o João não está mais na FURG, então, basicamente aqui sou eu e a Kathleen, por exemplo, da FURG, mas daí a gente pode se reunir numa sala enquanto a gente conversa com vocês também né, de forma remota, a gente vai ver essa possibilidade aí, a Júlia disse que a gente consegue participar. Então, de qualquer maneira, não se preocupem, nós não vamos sumir, porque a nossa intenção é, sei lá, o João vai ir para a Alemanha e a gente vai continuar tendo que alugar ele para falar sobre isso com a gente, né? Os nossos pequenos passos de ler Lost Empire desde o começo até o final. De qualquer forma, a gente tem nosso evento agora, espero que vocês consigam aproveitar. Não sei se vocês têm mais dúvidas desse assunto, a gente vai finalizando. Dúvidas a gente tem, né? Só, assim, é meio que não consigo entender nada. Mas, sei lá, a gente vai conseguir, pelo menos, fazer um pouco mais de sentido. A gente pede que vocês, quando se inscreverem em eventos, mesmo que não queiram utilizar o nome do grupo em nada, compartilhem com nós, se for sobre teoria do direito, porque a gente gosta de ter algo para postar lá no site, para compartilhar com a comunidade acadêmica que a gente faz coisas. Olha só. Né? Mas, enfim, a CIEP está com um prazo estendido até o dia 9, tá? A da FURG provavelmente vai abrir ali em setembro ou em agosto, não sei como é que eles vão fazer este ano. E tem a da URGS também, tá? Que é de filosofia em geral, que nós possivelmente também podemos nos inscrever. É bacana porque é um evento de graduandos, então não vai ter tanto julgamento para quem for graduando e quiser se apresentar lá. Né? O evento também, acho que aceita trabalhos de pós-graduandos, mas enfim, é um evento que aceita do começo em áreas afins da filosofia, fazendo merchan e, enfim, lembrando que vocês podem sempre também tentar submeter para outros eventos que a gente não conhece e podem compartilhar depois com a gente, para a gente compartilhar no site, né? A gente quer muito que vocês coloquem, porque se a gente for compartilhar os da CIEP, só tem o meu e o do João, e deve aparecer autopromoção. Então a gente não vai fazer, se for só eu e o João, né? A gente vai meio que... Não, só se vocês também apresentarem. Mas, enfim, são 4 horas e 1 minuto agora. Espero que vocês consigam aproveitar o sábado, né? Até a semana do dia 1º de setembro, porque eu não lembro que dia que vai cair, e não
cronograma ainda, mas de qualquer maneira a gente vai voltar na primeira semana de setembro, primeiro sábado que tiver. Pode falar, João. Bárbara, só para não esquecer, você comentou aí a respeito do formato das reuniões do grupo, né? Porque, por exemplo, eu não moro na cidade onde está situada a universidade, na verdade, ao contrário, moro em outro estado. E aí a definição do formato das reuniões vai interferir diretamente na possibilidade ou não de pessoas estrangeiras, como eu, participar, entendeu? Então, assim, se houver uma mudança do formato, seria interessante, eu sugiro, comunicar assim, para que a gente consiga se desvincular, né, se desligar do grupo sem nenhuma... Não, mas a gente não vai abrir mão do online. Não vai acontecer, porque a intenção do grupo justamente é que eu saia da FURG e carregue o projeto junto com todo mundo que ainda tiver no grupo, porque o grupo é vinculado à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Rio Grande, mas não é só para a Universidade Federal de Rio Grande, né? Eu também conversei com a Júlia para a gente transformar ele vinculado à Propesp, que é a reitoria daí não é reitoria exatamente o nome, mas de pesquisa mesmo, para a gente conseguir vincular tudo certinho depois. Até perguntei para ela por que a gente não tinha feito isso antes, né? Eu não mexia com essas coisas. E daí ela explicou que naquele momento era muito ruim, porque precisava de umas informações que a gente ainda não tinha. Então, agora, a gente vai tentar vincular tanto como projeto de ensino, quanto como projeto de pesquisa. Porque projeto de ensino está vinculado, tá? Isso, tipo, certificado, tá tudo certo. Né? Mas é só para a gente ter os dois, a gente vai tentar vincular um ao outro, porque ele continua sendo um projeto de ensino também, tá? Então, de qualquer maneira, não sei se tem mais recado. João, tu te lembra de algum? Mas não te preocupe, viu, João França, que a gente vai voltar, mesmo que volte tudo ao normal, entre aspas, né, a gente vai continuar tendo esse formato remoto, né, mesmo que a gente chegue, assim, termine os livros mais contemporâneos de história do direito daqui a, sei lá, uns 10 anos, a gente vai continuar fazendo essas discussões remota, porque a minha expectativa de que vocês estejam em outras universidades pesquisando em teoria do direito ou não, né, e consigam participar do grupo mesmo assim, mesmo que a frequência, né, diminua de encontros, a gente vai continuar com o grupo. Então, enfim, essa é a proposta, a gente vai carregar ele para lá e para cá, independentemente de onde a gente estiver. João, lembra de algum recado? Acho que não, na verdade. Tava aqui pensando, mas não. Acho que isso é tudo, né? Eu acho que isso é tudo. A gente vai buscar disponibilizar para vocês os materiais que o pessoal está mandando para a gente com antecedência, o pessoal dos painéis, para que vocês já leiam antes da homologação, porque para os outros a gente vai mandar só na homologação, que é um saco de fazer, tá? Por isso que eu estou postergando isso. E porque tem muita gente se inscrevendo ainda. Então, eu vou mandar para vocês, assim, de forma mais privada. E algumas recomendações a mais que estão disponíveis de forma gratuita e livros que vocês queiram, né, se interessam por comprar, porque tem bastante coisa muito legal dos palestrantes que a gente conseguiu, painelistas, né, que a gente conseguiu convidar. Inclusive, uns respondeu que não gostaria de fazer merchan para o próprio livro, então não vai divulgar para a gente, mas a gente divulga no grupo, só para vocês saberem que existe e que trata da discussão que vai ser discutida. Enfim, gente, eu acho que é isso. Pode falar, João, que não acho que tu quer, não sei se tu quer falar. Minha linguagem corporal, minha leitura de linguagem corporal demonstrou que sim, mas acho que não. Enfim, gente. Um grande abraço remoto. E até o mês de setembro. Então, curtam as férias do grupo aí, que vai dar um gás. Sei que tá no final do bimestre aqui na FURG e nas outras universidades também deve estar, sei lá, começando o semestre. Não sei como é que as outras federais estão, ou outras universidades, né? Mas, enfim, um grande beijo para todo mundo. Até daqui a um mês. Bom descanso, gente. Até mais, pessoal. Bom descanso.